O desafio, né, da drenagem naquela região para fazer a ampliação da pista. Naquela região passa na proximidade dela o arroio Areia, que traz a água de toda a região acima de Porto Alegre, que envolve, por exemplo, o Country, Três Figueiras. Com a expansão da pista, a pista ia atingir aquela área por onde passava o arroio Areia. Dessa forma, foi necessário fazer uma obra para desviar que o Areia contornasse e que ele fosse amortecido as suas vazões para que não tivesse impacto de erosão ajusante daquela área. Dentro do aeroporto foram feitas áreas de amortecimento, evitar que a vazão que sai daquela área aumentasse para o restante da cidade. Você não pode transferir impacto para os outros. Se não tivesse aquelas bacias e toda essa solução, qual era o risco para a própria operação do aeroporto? O que aconteceria se não fosse feito nada, inundaria em cima da pista, né? Ou seja, se não tivesse obras de controle da drenagem, haveria uma grande inundação na extensão da pista. Que chama atenção aquele número de piscinas, né? Porto Alegre foi criada em 2000 uma regulação que impede que qualquer nova construção aumente a sua vazão na origem. É a primeira do Brasil e uma das poucas existentes no país que nós mesmos fizemos no plano inicial que fizemos pela universidade em 2000. Então essa regulação faz que qualquer nova construção em Porto Alegre não tenha aumento de transferência de impacto daquela impermeabilização daquela obra para o restante da cidade. Ao impermeabilizar, você aumenta a vazão para rio abaixo, e aí você vai ter que fazer canalização ou outras obras que custam caro, quando a origem do problema está nas novas construções. O que a gente evitou é isso. O resultado disso foi avaliado depois de 6 meses do plano. Se estimou que haveria uma redução de custo de algo entre 10 milhões de reais por ano de redução de custos futuros. Você falou muito daquela área lá que fica, né, ao lado lá do aeroporto, né, que é uma área também toda vazio ali, né? É um vazio porque ali não foi feito o dique de proteção. Ali continua inundando como inundaria sem a proteção do dique. Não tem nenhuma perspectiva e nenhum plano que eu saiba de completar o dique naquele ponto. Aquela é uma área que poderia ser recuperada para uso da sociedade ou dos interessados naquela área, se aquele trecho do dique tivesse sido construído. Como ele está do lado do aeroporto, ele tem uma viabilidade econômica desde que seja resolvida a questão da enchente. E hoje como é que o senhor vê a situação da drenagem em Porto Alegre, considerando, né? Ela ainda precisa complementar todas as obras daquele plano, que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, mas ela é um custo bastante alto, então todos os planos foram feitos e estão sendo feitas as obras dentro da possibilidade dos recursos obtidos pela municipalidade. E a PPP, a concessão, como é que o senhor vê isso como um formato, né, para buscar... É uma possibilidade, porque na realidade o problema de Porto Alegre é que ele não tem taxa de drenagem. Taxa é cobrança? Cobrança. Da mesma forma que você cobra água e esgoto, para drenagem você teria que ter uma taxa. A cobrança tem sido feita nos impostos gerais, então você está usando impostos de outras características dentro da cidade para pagar por esse serviço. No momento que você tiver uma taxa específica, ela é para aquele serviço. Esse é um problema porque praticamente no Brasil não tem esse tipo de serviço. E eu sempre digo que ou você paga em inundação ou em serviço. No Brasil inteiro está se pagando por inundação, ou seja, as pessoas estão sofrendo prejuízo para evitar pagar uma taxa que prestaria esse serviço. Também existe aquela dificuldade hoje de você querer colocar qualquer outra nova taxa. A confiabilidade do setor público não é muito grande em prestar serviço, né? Então é uma dificuldade que pode ser resolvida desde que você apresente bons serviços nessa área. E a PPP é uma possibilidade, porque ninguém vai fazer um serviço se não tiver fonte de renda para cobrir os seus custos. Não existe milagre, né? Se você vai ceder um serviço para alguém, ele tem que ter uma arrecadação para poder compensar pelo serviço que vai prestar. Depende do arranjo econômico-financeiro. Se não houver arranjo econômico-financeiro, esquece, não vai acontecer nada, como em muitos países em desenvolvimento, todo mundo faz planos, faz isso, mas não acontece nada porque não há estruturação institucional para que esse serviço seja prestado.